ontem veio, não vou dizer que foi algo devastador como temos visto os outros fenômenos pelo mundo, mais recentemente o furacão Milton lá nos Estados Unidos, mas tivemos ontem aqui em São Paulo uma situação das mais alarmantes, porque pessoas morreram, 3 no interior, em Bauru, outra em São Paulo, com ventos fortíssimos, uma chuva danada e muita gente sem energia até agora, mas muita gente sem energia e uma repetição daquilo que a gente já está acostumado. Ouvi dizer que choveu em Brasília ontem também? Ah, choveu finalmente, viu? Aqui a chuva era esperada há muito tempo, né? Já começou a chover em alguns pontos da cidade no decorrer da semana, quarta e quinta-feira, mas ontem choveu mais fortinho, digamos assim. Deu para molhar, fazer alegria, sobretudo da vegetação seca e esturricada aqui da nossa cidade. Nós batemos todos os recordes de temporada sem chuvas, foram quase 170 dias sem chuvas, e isso faz sofrer todo mundo, né? A fauna, a flora e os seres humanos em particular, né? É uma situação muito difícil de conviver, mas os brasileiros estão tanto quanto já habituados a isso, aprenderam ao longo da vida que é preciso se manter sempre hidratado e também com um aparelhinho que eu tenho aqui do lado, que é aquele vaporizador que nos dá ali, que devolve ao ambiente aquela umidade mínima saudável, né? Aqui nós experimentamos umidades do ar de padrão desértico, né? Houve momentos aqui que nós registramos nesse período, Ronald, 7% de umidade relativa do ar. É algo, inclusive, dificulta até mesmo a respiração. A gente tem como novidade a chuva em Brasília e como não novidade aquilo que acontece em decorrência da chuva, né? São os prejuízos na estrutura do Estado. E aqui em São Paulo, de novo, uma quantidade gigantesca de residências, prédios, estabelecimentos com falta de energia. Mas tem uma novidade, viu, Cláudio? Porque eu recebi durante a noite um e-mail da Enel me dizendo que eu estava sem energia. Eles mandaram um e-mail para avisar que estava sem. É um serviço para dizer, ó, sabemos que não prestamos o melhor serviço do mundo e estamos absolutamente cientes disso. Então, pelo menos eles estão comunicando que eles não estão fornecendo aquilo que eles devem fornecer. Pois é, aqui tem uma coisa muito parecida, mas a atitude da empresa aqui, a Neo Energia, é um pouco diferente, né? Eles entram em contato, mandam mensagens por celular para os clientes, para as áreas onde há corte. Eu estou dizendo isso porque aconteceu comigo muito recentemente. E eles mandam uma mensagem por WhatsApp, pedindo desculpas pelo ocorrido e dando notícia das providências que estão sendo tomadas e tal, e já com a previsão de voltar à normalidade. Menos mal, né? Antes nem sequer davam explicações sobre isso. Hoje, pelo menos, tem esse cuidado. Agora, o que falta mesmo, né, o que a gente percebe faltar ao país ainda, é investimento, né? Investimento em infraestrutura, e nessa área de energia é algo clamoroso, porque a energia, sem ela ou sem energia, não tem como promover o desenvolvimento econômico na medida que o país precisa, né? E é sempre, para mim, sempre muito, muito curioso, para dizer o mínimo, quando eu vejo movimentos que resistem à criação, à construção de geradoras de energia, né, como hidrelétricas e tal. No Brasil é uma confusão. Nas últimas tentativas, as duas últimas hidrelétricas, né, que foram feitas no Brasil, até aquele sujeito lá, o diretor do Avatar, veio para o Brasil participar de eventos de protesto contra a construção de ferrovia, da hidrelétrica. A gente assistiu idiotas completos, né, que acham que sabem tudo, sobretudo nessa classe de lacradores, dizendo que o mundo vive sem energia. Esse negócio de energia é secundário, não sei o quê, tudo isso para atacar a iniciativa brasileira, que é absolutamente necessária de gerar energia. Geramos muita energia, houve uma grande diversificação na geração, temos hoje energia fotovoltaica, também conhecida popularmente de energia solar, temos a energia também eólica, são energias limpas, né, tanto quanto a hidrelétrica, mas temos também ainda a energia suja das termoelétricas, né, que foi algo
inventado, estabelecido no Brasil na época do apagão do governo FHC, aquele apagão vergonhoso. Criaram, então, as termoelétricas para funcionarem por 5 anos. Mas só, Ronald, que virou um grande negócio, né? Virou um grande negócio. Como e tudo, com né? Isso, virando grande negócio, também eles se transformaram em grandes lobistas, com grande força coercitiva, digamos assim. E aí as termoelétricas foram ficando, estão aí até hoje. Ô Cláudio, mas às vezes é na incompetência de um setor que outro consegue espaço para poder crescer e oferecer serviços melhores, né? O ano de 2023 foi um recorde absoluto da energia citada por você, a fotovoltaica, e isso não para de crescer, é uma curva absolutamente ascendente. E não só para as empresas, que cada vez mais entendem que precisam ter esse tipo de fornecimento, mas cada vez mais as residências vão se afeiçoando, porque apesar de ser um investimento que não é para uma família base brasileira, que recebe um salário, ou que tem uma renda média aí, pouco mais acima de R$2.000, mas a energia para as residências vindas do sol, e com cada vez mais empresas fornecendo esse serviço, está cada vez mais fazendo parte do bolo da energia. Cada vez participa de um percentualzinho a mais do total de residências abastecidas por energia no Brasil, e isso vai ficando cada vez mais sólido, viu? Exatamente, a chamada matriz energética, né? Você sabe que isso custa para uma família o equivalente a um carro dito popular, né? Um carro de R$100.000 no Brasil, R$120.000. Popular, né? Chamam de popular, né? Quer dizer, um projeto de uma casa mais avantajada custa isso. Mas na maioria das residências dos brasileiros custará certamente muito menos. E é cada vez mais barato. À medida que as pessoas compram, consomem, etc., os preços vão reduzindo, né? Eu mesmo fiz isso. Eu tinha um segundo carro na família, vendi o carro para custear esse negócio de energia solar, que é uma maravilha. Ô Cláudio, você sabe que... Você tem rádio de pilha ainda? Eu tenho. Esse aqui, por exemplo, eu tenho um aqui atrás, que é aqui na estante, que é de pilha. Ele tem um jeitão assim meio antigo, mas é um rádio de pilha. Sabe quem tem rádio de pilha também? O Pedro Campos, que está nos ouvindo aqui, porque ele tem que nos ouvir por rádio de pilha, porque está sem energia desde ontem. É Puxa isso, Pedro? Vida. Bom dia. É isso aí, viu, Ronald? Bom dia para você, para o Cláudio. Já mais de 12 horas sem energia, aqui pertinho do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na região do Morumbi. O bairro mesmo chama Vila Suzana, mas para facilitar a compreensão de todos, fica entre a Giovanni Gronchi e a Francisco Morato, aqui no trecho da Zona Sul de São Paulo. Foi um temporal, eu estava em casa, assisti pela janela a força do vento, da chuva, realmente foi algo muito forte, né? Mas o Cláudio estava falando agora há pouco sobre essa previsão que foi dada. Eu até hoje cedo consegui carregar o telefone um pouco na tomada da área comum do meu prédio, que na área comum eles têm um gerador. Então o gerador faz com que os elevadores, né, e o hall de entrada tenha energia, o que, claro, ameniza um pouco aí a situação. E eu mandei uma mensagem para a Companhia de Engenharia Elétrica, a Enel, e recebi a informação de que eles estão trabalhando e que até às 11 da manhã nós teremos o restabelecimento da energia elétrica, o que, claro, é uma notícia diferente mediante a indefinição que nós sempre tivemos sobre esse assunto. Mas agora, eu desliguei o meu radinho de pilha e estava ouvindo vocês no rádio do carro, que eu saí para buscar alguma coisa aqui para comer, e observando a Giovanni Gronchi, viu, Cláudio, Ronald e ouvintes, eu vejo um cenário devastador. Nós temos árvores caídas, muitas folhas no chão, placas daquelas de engenharia de obras que foram levadas ao chão pela força do vento, postos de combustível que estão com os cones, porque sem energia elétrica não conseguem abastecer os carros, os semáforos todos apagados, inclusive os radares, viu, Ronald? O radar que normalmente costuma funcionar, dessa vez nem o radar sobreviveu. Então o radar também não está funcionando aqui na Giovanni Gronchi, tem pouco movimento na manhã desse sábado, movimento bem diferente do dia de semana, mas de qualquer forma é um cenário bem diferente daquele que a gente costuma ver todos os dias. Eu passo por esse caminho diariamente para ir ao trabalho e para voltar, uma situação diferente. Foi uma chuva muito forte que atingiu São Paulo, pelo menos fica essa aí a previsão para quem mora na região
A Enel disse que até às 11 da manhã a luz volta. Você recebeu aquele e-mailzinho avisando que você estava sem energia? Avisando você que já sabia que estava sem energia, ô Pedro? Eu avisei, eu recebi, aquilo lá não serve para nada, né? Porque se já está sem energia, não adianta nada mandar uma mensagem daquela. Agora, se você tem o número da instalação, você manda uma mensagem para o número 27373, 27373, é um torpedo, não é WhatsApp. Aquela mensagem mesmo do celular. SMS. Aí você... Isso, SMS. Você manda uma mensagem para esse número e aí na mensagem você escreve assim, luz em letra maiúscula, LUZ, e depois o número da instalação, tudo junto. Aí eu fiz esse procedimento hoje cedo. Aí logo depois já chegou uma mensagem para mim. Seu Pedro, a luz na sua região será restabelecida até às 11 horas da manhã, agradecemos pela compreensão. Como disse o Cláudio agora há pouco, não é o melhor dos mundos, é claro, longe disso, mas pelo menos a gente consegue se programar. Você pensa já na geladeira, se você vai ter que comprar gelo para salvar alguma coisa que está há muito tempo lá no freezer para não estragar, você consegue tomar uma providência. Depois você vê o que você vai fazer com a companhia de engenharia elétrica, mas o importante é você ter uma previsão, né, para poder se programar. Então vamos aguardar até as 11 da manhã aí e torcer para que ela volte o mais rápido possível. Pois é, o pior é quando esses efeitos climáticos, né, esses fenômenos climáticos acontecem e coincidem com empresas prestadores de serviço de má qualidade, né? Em São Paulo, a Enel já demonstrou, aliás, está por demonstrar ainda a sua qualificação necessária para promover a distribuição de energia na cidade de São Paulo, né? Os apagões frequentes, etc. Agora, quando a gente vê as imagens, as árvores caindo, shoppings, como aconteceu, né, num shopping, o teto arrancado, aquela coisa toda... A gente imagem vê no ar nesse momento, Cláudio, pois é, tudo você vê voando. Que as imagens, olha, as coisas que passam ali pela porta, né? É tudo muito assustador. Não tem infraestrutura que resista a uma coisa como essa. Ô Pedro, tinha fila para carregar o celular na área comum aí do prédio ou não? Agora cedo não, viu, Ronald? Porque ninguém quer acordar cedo, né? O pessoal foi dormir tarde. A minha filha ontem que desceu para carregar o telefone tinha fila, né? Teve um até que providenciou uma régua daquela... uma extensão, para prolongar ali, para que mais pessoas pudessem carregar. Mas agora cedo, só eu que acordei cedo por aqui. Foi mais tranquilo, viu, Ronald? Mas vamos torcer aí. Obrigado bom café, pelo espaço viu? aí para compartilhar essa informação com os ouvintes. Valeu. Abração, Cláudio. Valeu. Abraço, obrigado, Pedro. Ô Cláudio, sabe onde choveu a beça dentro e não fora? Na Câmara dos Deputados. A gente tem imagens aí de Brasília mostrando a chuva que se deu no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook já vai ter essa imagem. É que tem determinadas coisas, eu não sei se já tem registro histórico de ter chovido, aí você conhece aí muito melhor do que todos nós, mas não resistiu, viu, ô Cláudio, aquela belíssima estrutura, essa imagem das mais emblemáticas da cidade de Brasília. Pois é, e é assim, e é incompreensível, porque estamos falando aí daquela cúpula voltada para o alto, né? São duas cúpulas, né? A da Câmara é aquela que é voltada para o alto, como mostra a figura no fundo da imagem. E assim, aquilo ali é concreto. Olha, é difícil de você imaginar o que se fosse um telhado, né? Isso é falta de manutenção, né? O concreto exige ali colocar ali impermeabilizadores, etc., permanentemente, tem que renovar, etc. Nós tivemos aqui 170 dias de seca, portanto, é falta de interesse, né? Ou foi incompetência mesmo da área da direção-geral da Câmara dos Deputados, da área responsável exatamente pela manutenção do prédio. Estamos falando do plenário, minha gente. Isso é o plenário da Câmara dos Deputados. É um horror, né? Um senhor ali com guarda-chuva protegendo um equipamento ali, com guarda-chuva. Aliás, um guarda-chuva bem ruim, porque não abriu direito. E tentando proteger os equipamentos, todo mundo tirando com a rapidinho. força da água, aquele guarda-chuvinha ali não consegue segurar nada. Não dá. Olha só, vamos aproveitar que a gente já está falando disso e tem um tema muito importante que é daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. E vamos trazer para aqui, para o Brasil também.